Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, para que nós tenhamos esse momento de culto em nossas casas para podermos adorar e louvar ao nosso Deus e aprender da sua palavra. Quero saudá-los com a palavra bíblica que vem de Efésios, do capítulo 2, do versículo 8, onde a Bíblia diz: pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A certeza de que o nosso Deus está no meio de nós, porque assim Ele promete que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no seu nome, ali no meio delas Ele estaria e se manifestaria com amor. Amém. Hoje nós queremos conversar a respeito de um tema muito latente, muito presente nos dias atuais, que é o fim dos tempos. E nós queremos nos reportar ao Senhor Jesus para que das palavras do Senhor Jesus, da orientação que o Senhor Jesus deu para os seus seguidores, nós possamos buscar inspiração, ensino e assim viver em paz. Que este tema não nos assuste, mas que este tema possa ser considerado à luz da palavra do Evangelho. Por isso eu te convido para ler capítulo 13 do Evangelho de Marcos, para que nós tenhamos a orientação clara do Senhor Jesus. Bom, a verdade é que a ideia do fim tem causado impacto, tem causado medo e tribulações, e nós estamos nos perguntando: estaremos nós vivendo dias apocalípticos? A verdade é que essa pergunta não é nova. Ela acompanha a humanidade desde as suas origens. Dilúvios, vendavais, terremotos e outras tragédias sempre de novo ameaçaram e ameaçam a sobrevivência humana. E com isso, com essas catástrofes, muitas vezes a sensação de fim enche o coração das pessoas de angústia e de perguntas. Pois bem, uma certa ocasião na Bíblia, então Pedro, Tiago, João e André perguntaram para o Senhor Jesus no momento em que eles olhavam para o templo de Jerusalém. Eles exclamaram diante de Jesus dizendo: Mestre, que pedras, que construções! Eles estavam maravilhados diante daquela obra arquitetônica. Então o Senhor Jesus disse uma situação que aconteceria de fato com este prédio, o templo de Jerusalém. Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus estava dizendo para os discípulos que aquela bela obra arquitetônica estava com seus dias contados. E isso de fato ocorreu. 40 anos depois, o santuário, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, por volta do ano 70 da nossa era, do ano 70 depois de Cristo. Por fim, na mesma ocasião em que os discípulos estavam extasiados e admirados com a obra do templo e que Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra, então eles aprofundam aquele diálogo e já perguntam para Jesus assim: quando vão suceder as coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Ou seja, os discípulos querem saber mais a respeito do fim. Eles perguntam para Jesus, eles questionam o Senhor Jesus. Jesus mostra para a gente, fala para a gente a respeito do fim. E é interessante que Jesus de cara já começa dizendo uma orientação que vale para mim e para você. Jesus diz: vede que ninguém vos engane. A verdade é que isso acontece até hoje.
Tem gente que se aproveita da angústia do povo e se projeta como profeta e faz disso bom negócio. Porque parece que tem gente que tem prazer em ver a desgraça dos outros. Por isso, a orientação muito séria do Senhor Jesus começa dizendo, no ensino particular para aqueles 4 discípulos e para todos nós, ele diz assim: vede que ninguém vos engane com essas especulações, que vocês não sejam enganados. Então o Senhor Jesus começa a trazer alguns sinais. E os sinais os quais Jesus descreve na Bíblia, em Marcos, no capítulo 13, o versículo 6 e seguintes, ele vai dizer que haveriam terremotos, ou seja, sinais na terra, sinais entre as pessoas, muitas aparições de fome e também guerras, nações se levantando contra outras nações. E um outro sinal é que haveriam perseguições. Os cristãos, aqueles que amam a Deus, seriam açoitados, seriam perseguidos. Mas Jesus diz, mas é necessário que primeiro o Evangelho, o amor de Jesus que dá perdão dos pecados e vida eterna, fosse pregado a todas as nações, então viria o fim. É assim que Jesus orienta, mas no meio dessas palavras, onde Jesus está dizendo que haveriam terremotos, perseguições e fome, ele diz assim, mas cuidem, não fiquem assustados, porque no versículo 32 de Marcos, do capítulo 13, a Bíblia diz, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. A verdade é que a respeito desse dia e hora está reservado pela exclusiva generosidade de Deus, somente Ele é conhecedor do dia e da hora que tais coisas irão suceder. Então a pergunta fica, será que devemos nos desesperar? É justamente isso que Jesus quer evitar, que nós não fiquemos desesperados. Ou seja, ele se opõe veementemente a qualquer tipo de especulação. E sabemos que todos os cálculos com relação ao fim do mundo sempre deram errado. Jesus deixou muito claro que é um segredo que Deus reservou apenas a Ele mesmo. Deus é o Senhor das nossas vidas. E quem confia nisso pode ficar absolutamente tranquilo, porque não há nada que possa nos arrancar das suas bondosas mãos. O próprio Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Portanto, a nossa atribuição, a nossa tarefa é nos entregarmos ao cuidado amoroso do nosso Deus, deixarmos que Ele nos envolva com seu amor na plenitude do seu cuidado. Precisamos lembrar que Deus está no controle de tudo e a primeira lição que nós tiramos disso tudo é que, sim, nós devemos considerar a realidade da finitude, da nossa finitude e da finitude de todas as coisas. Porque a Bíblia já dizia no Salmo 90 que tudo passa rapidamente e nós voamos. Portanto, sim, essa consciência da finitude
nos ajuda a vivermos de maneira mais plena, de vivermos uma vida que entregue para o Senhor Jesus, nas mãos dele, em paz com ele. Isso seria e é muito importante quando nós tomamos esse tipo de atitude e de decisão. Em segundo lugar, a ideia da finitude nos deveria lembrar que as nossas construções, as nossas realizações, elas não duram para sempre. Por isso, nós deveríamos não confiar tanto nelas, mas confiar na segurança que Jesus nos dá e não na segurança que as coisas nos dão. Sim, confiar naquilo que Jesus fez por nós e ainda está fazendo. Confiar também que nós não precisamos ficar tão preocupados e com medo, mas fortalecer nossa confiança, nossa esperança em Jesus. Porque afinal de contas, ele disse que ia estar conosco todos os dias. Nas horas boas, nas horas complexas, ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E isso está registrado também na Escritura. Portanto, lembremos também que a dor, a morte, o sofrimento também terão fim. E isso é bom de lembrar, saber que em Jesus vai haver o início de um novo tempo, de uma nova realidade, a realidade de um novo céu e de uma nova terra, como diz a palavra de Deus. Por isso, esse tema, para aqueles que confiam e amam a Deus, não deve ser um tema que traz medo, que traz angústia, que traz tremor, mas um tema que nos traz a certeza de que ainda mais devemos confiar em Jesus, ainda mais devemos colocar nossa fé, nossa esperança e o nosso amor em Jesus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, do início, do princípio, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por isso, confia nele e coloca a sua vida nas mãos dele e invista a sua vida em algo que dure mais do que ela. O que dura mais do que a nossa vida? O nosso relacionamento com Jesus. Esse dura para sempre. Pensa nisso. Há algum tempo, eu li uma reflexão que eu creio que podemos recontá-la nesse instante, porque traz para nós luz nesse momento, diante do tema que estamos aqui refletindo e debatendo. Essa reflexão conta que uma vovó chamou a sua neta e disse para a neta: olha, minha querida, no dia em que eu falecer, você deve colocar entre os meus dedos uma colher de sobremesa. Então a neta ficou atordoada, pensando: mas vó, será que a senhora está bem? A senhora está perfeitamente lúcida? Porque a senhora quer que eu coloque uma colher de sobremesa entre os seus dedos no seu caixão? Sim, disse ela. A explicação, minha neta, é a seguinte: não fique assustada, eu estou plenamente lúcida. A explicação é que quando eu era criança e eu ia na casa da sua bisavó, da sua tataravó, era sempre assim. Nós almoçávamos, então a vovó dizia: cuide e guarde um lugarzinho, porque o melhor está por vir. Então nós almoçávamos e após o almoço, vovó servia uma sobremesa maravilhosa. Então nós sabíamos que aquela colherinha de sobremesa e aquela tacinha colocada na mesa ao lado do prato seriam o sinal de que o melhor estava por vir. E assim, o dia em que eu falecer, eu quero uma colherinha de sobremesa entre os meus dedos, para que todos que por mim passarem se despedir, lembrem-se que
o melhor está por vir, que nós temos uma vida eterna com Jesus, para que assim ninguém se desespere. Pense nisso. Tenha um abençoado domingo e que Deus possa te abençoar, guardar, proteger e livrar. Que os medos possam ser lançados, todos eles, aos pés da cruz de Cristo. Amém.